Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo. Neste vídeo irei resolver a questão 117 do caderno amarelo do Enem 2024. Então vamos lá para a questão. A questão diz o seguinte: uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência F0, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência FR. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual a relação entre as frequências FR e F0, medida pelo radar. O F0 aqui é a frequência emitida pela fonte, no caso a fonte é o radar, E o FR seria a frequência recebida pelo radar, ou seja, refletida lá na ambulância, recebida de volta no radar. Aí ele fala o seguinte, qual a relação, letra A, mais grave do que o som emitido, ou seja, FR é menor do que F0, mais agudo que o som emitido, e FR menor que F0, mais agudo que o som emitido, e aí diz que é igual. Mais agudo que o som emitido, diz que FR é maior que F0. Mais grave do que o som emitido e FR maior do que F0. Bem, para analisar essa questão, vamos fazer o seguinte. A gente vai partir dessa fórmula aqui, Aqui tem uma imagem, fica mais claro da gente ver. A velocidade está associada com essa equação, onde a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes uma frequência. A partir dessa relação aqui, de velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência, a gente consegue já decifrar a questão sem precisar fazer cálculos, diretamente. Aqui tem uma imagem que ela mostra que a relação da frequência aqui com relação ao afastamento e aproximação. Se eu tenho uma pessoa a ambulância aqui está se aproximando da pessoa, eu vou ter que o comprimento de onda ele vai ser menor e a frequência vai ser maior, Ou seja, porque a ambulância está se aproximando. Se a ambulância está se aproximando, significa o quê? Que o comprimento de onda ele foi encurtado, Como se fosse a comprimento de onda, como se fosse a distância da onda. Então, e à medida que vai se afastando, o comprimento de onda ele vai ficando maior. Ou seja, a frequência, se o comprimento de onda está maior, para compensar, a frequência tem que estar mais baixa. E aqui o comprimento de onda fica menor, para compensar, a frequência tem que subir. Eu vou mostrar aqui, Aqui está a fórmula, ou seja, se F fica maior, para compensar, o comprimento de onda tem que ser menor, já que a velocidade da ambulância aqui deve ser a mesma, Ou seja, tem que manter constante. Então, mas nosso problema em si fala do que a fonte, que no caso é uma pessoa com radar, está sendo emitido, a frequência de fonte está batendo na ambulância aqui, refletindo e voltando, Então é uma situação que a ambulância está se aproximando. Nesse caso aqui significa o quê? A gente já consegue tirar que se a ambulância está se aproximando, significa que os comprimentos de onda vão ser menores, Já que na aproximação, o comprimento de onda ele vai meio que ficar achatado, Enquanto no afastamento, o comprimento de onda ele vai ser meio esticado, Porque você pode analisar como sendo uma onda, se eu estou andando em direção à onda, estou meio que achatando esses picos da onda, Então, se eu vou me afastando,
eu vou meio que alongando esses picos aqui, onde fica a onda. Então, meio que o comprimento de onda fica maior, enquanto quando eu tenho uma aproximação, o comprimento de onda fica menor. Deste modo, a gente já consegue tirar o seguinte, ou seja, que a frequência que reflete, se a ambulância estivesse parada, o radar seria emitido uma frequência nessa direção aqui. E refletia e voltava com a mesma frequência. Mas como a ambulância está andando, significa o quê? Que ela vai achatar esses comprimentos de onda que estão aqui, né? Ou seja, a onda vai ficar menor. Se a onda ficar menor, o que vai acontecer com a frequência refletida? Logo, a frequência refletida tem que ser maior do que a frequência emitida, né? Por quê? Porque o comprimento de onda, eu encurtei o comprimento de onda, né? Ou seja, lambda ficou menor. Deste modo, eu tenho que a frequência tem que ser maior do que a frequência emitida. Assim, voltando lá, a gente tem que a alternativa correta é a alternativa D, ou seja, fica mais agudo do que o som emitido. E FR é maior do que F0, né? Ou seja, por quê? Porque a gente viu que aqui a gente teve a frequência ficou maior porque está numa aproximação, ou seja, o comprimento da onda ficou menor, né, numa aproximação. Se o comprimento da onda fica menor, a frequência para compensar tem que ser maior, já que a velocidade ela tá, vamos dizer assim, a ambulância ela não está mudando a velocidade, está sendo a mesma, né? Se tivesse parado, aí não mudaria a comprimento de onda, também não mudaria a frequência, mas como a ambulância está se aproximando, automaticamente está numa certa velocidade, numa aproximação, significa que o comprimento fica menor. Se o comprimento de onda fica menor, a frequência tem que subir. Se fosse um afastamento, se a ambulância estivesse indo em outra direção, ou seja, teria num afastamento, o comprimento de onda ficaria maior. Se ficaria maior, a frequência diminuiria. Nesse caso aqui, como é uma aproximação, o comprimento de onda ficou menor, a frequência automaticamente tem que ser maior do que a frequência emitida. Então a resposta é a letra D. É isso, pessoal. Então até o próximo vídeo.